Oi, gente! Pela primeira vez aqui no canal, nós vamos fazer um tapete. Esta aula é completa, então vamos nos divertir fazendo este maravilhoso tapete cheio de texturas. Vamos trabalhar com o barbante número 8, um cone e meio e a agulha para crochê número 3. Vamos começando fazendo então pontos corrente. Vamos fazer uma corrente com 92 pontos. Vamos contar aqui 1, 2, 3. No terceiro, então, eu vou pegar o meu primeiro ponto alto direto. Então, eu vou fazer aqui um barrado com todos os pontos alto direto. Então, cada ponto da corrente eu faço um ponto alto direto. Ao total, fazemos 90 pontos, contando com este que é o primeiro. Virando o nosso trabalho, vamos para a nossa primeira carreira. Todos com pontos alto, duplo, direto. Iniciamos com 3 pontos de corrente. Agora, nós vamos fazer o ponto alto duplo direto desta forma. Olha só, eu pego só a metade do ponto pro lado de dentro. Então, assim, eu vou fazendo todos os pontos, pegando o ponto desta forma. Veja bem como eu pego, onde eu pego os pontos. Só a metade do ponto da carreira de baixo, o lado de dentro, eu pego o ponto para fazer o ponto alto duplo direto. Faço, então, 4 pontos. Agora, eu vou fazer 2 pontos corrente. Vou contar aqui 1, 2. No terceiro, eu vou pegar da mesma forma, pelo lado de dentro, vou pegar a metade do ponto de baixo e fazer o ponto alto duplo direto. Vou repetir, no próximo eu faço a mesma coisa. Então, assim é a minha primeira carreira, agora de 2 em 2 pontos. Então, são 2 pontos de corrente e 2 pontos alto duplo direto, sempre contando 3 pontos embaixo e aonde eu pego o meu ponto alto duplo direto. Então, vou pegar de 2 em 2 e assim a minha primeira carreira. Chegamos aqui no final, sobram-se 6 pontos. Então, para ficar este lado igual a este outro lado, então nós vamos fazer 1, 2 pontos de corrente, vamos pular os 3 pontos aqui na carreira de baixo e vamos então pegar 4 pontos alto duplo direto.
Voltando ao trabalho, vamos para a nossa segunda carreira. Então, vamos fazer igual a de baixo. Veja bem, vamos pegar aqui 3 pontos de corrente e vamos então agora pegar o lado, olha só, o outro lado. Veja bem aonde eu tô pegando para pegar assim os pontos alto, duplo, direto. Antes eu peguei pro lado de dentro, né? Agora estou pegando pro lado de fora, olha só. Por isso que o nosso tapete fica cheio de textura. Olha só como nós vamos pegando o ponto de baixo, só a metade dele agora pelo lado de fora. E assim pegamos então o nosso 4 pontos, tá? Então, são todos duplos direto, ok? E agora, nós vamos fazer 2 pontos de corrente e vamos repetir aqui. Então, no topo do ponto de baixo, veja bem, tô contando 1, 2, aqui no terceiro, eu estou pegando, então, os meus pontos, repetindo, então, a primeira carreira. Então, é assim, é a minha segunda carreira. Chegando no final da segunda carreira, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar então aqui os nossos 4 pontos. Vamos para a nossa terceira carreira. Então, a terceira carreira nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos de corrente. Agora, eu vou fixar aqui, após os 4 pontos da carreira de baixo, aqui agora, no quinto ponto, depois que termina os pontos duplo da carreira de baixo, eu vou fixar esses 5 pontos da corrente, eu vou fixar aqui com um ponto baixíssimo. Vou repetir novamente, vou fazer os 5 pontos de corrente. E eu vou então agora fixar aonde termina os pontos da carreira de baixo. Então, agora vai ser no terceiro, olha só, sempre pro lado de dentro, ok? Então, a terceira carreira é pro lado de dentro. Então, assim, eu vou fazendo a minha terceira carreira. Chegamos ao final da carreira, então, nós vamos fixar a nossa corrente no último ponto. Olha só, bem aqui, bem no último ponto, então fazemos então o último ponto da terceira carreira, que é o ponto baixíssimo. Vamos agora para a nossa quarta carreira. A nossa quarta carreira, vamos fazer todos em pontos alto, duplo, direto. Repetindo então a segunda carreira.
sempre pegando os pontos dos pontos da carreira de baixo, que é a segunda carreira, sempre pelo lado de fora da segunda carreira. E a terceira carreira, ela vai ficar aqui, tá? Soltinha, é desse jeito mesmo que ela fica. Chegando aqui no final da quarta carreira, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos fazer então aqui a lateral. Agora nós vamos repetir a primeira carreira. Então, esse tapete são feitos com essas 4 carreiras, ok? Sempre feito do mesmo jeito. Presta bastante atenção aonde a gente pega os pontos, tá? Para ficar sempre com essa textura maravilhosa que tem esse tapete. Então, vamos lá. Agora, essa terceira carreira que estava soltinha, lembra? Então, nós vamos prender aqui na primeira carreira. Então, esses 5 pontos, vamos contar 2 aqui, nós vamos pegar o terceiro. Então, vai ficar 2 de um lado e 2 do outro. Então, o ponto do meio, nós vamos prender ele. Olha só aqui, ó, no meu terceiro ponto, eu vou pegar, então, o terceiro ponto de corrente e vou prender. Olha só, veja bem do jeito que eu estou fazendo, olha só. Então, eu estou prendendo aqui a minha correntinha, aqui nesse terceiro ponto da lateral, tá? Então, ele fica preso desse jeito, tá vendo? Olha só como fica a correntinha presa. E agora, vamos continuar aqui a primeira carreira, fazendo do mesmo jeito. Vamos fazendo a primeira carreira, todos com ponto alto duplo direto. Fazemos 2 pontos de corrente, vamos fazer então aqui o primeiro ponto. E agora nós vamos, aqui no segundo, nós vamos prender aqui essa outra correntinha, tá vendo? Olha, do mesmo jeito, 2 de um lado, 2 do outro, aqui no meio, o terceiro ponto, nós vamos prender então aqui neste ponto. Olha aqui, bem aqui, tá vendo? Aqui a gente vai prender. Do mesmo jeito a gente prende. Então, a gente vai pegar a metade do pontinho, olha só, sempre a metade. Eu pego ele lá e vou prender aqui. Então, eu vou fazendo assim, essa minha primeira carreira, então, vai sendo feita desse jeito. Então, por toda a minha primeira carreira, eu vou prendendo todos os elozinhos, olha só, todas essas correntinha, eu vou prender um por um.
Chegamos aqui ao final, nós vamos fazer como lá no começo. Então, agora aqui vai ser no segundo ponto, olha só, para ficar bem parecido com a outra lateral. Tem que ficar parecido, não, tem que ficar igual. Então, pegamos aqui, então, no segundo ponto, prendemos a nossa correntinha e fazemos, então, agora os dois últimos pontos da lateral. Agora é fazer o mesmo processo, repetir a segunda carreira, a terceira, a quarta, volta para a primeira carreira e assim é todo o processo. Vamos fazer assim 13 vezes. Então, nós vamos repetir todas as 4 carreiras por 13 vezes. Depois de repetir as 4 carreiras por 13 vezes, vamos fazer então a primeira carreira novamente, para assim prendermos a terceira carreira, tá vendo? Olha só. E para ficar igual a este lado aqui, exatamente igual, então nós vamos repetir primeira e segunda carreira, só a primeira e a segunda. Agora, nós vamos fazer o acabamento igual a este aqui, mas nós estamos aqui ao avesso da peça. O que nós vamos fazer agora? Você vai aprender a fazer o ponto alto direto ao avesso. Então, vamos crochetar ao avesso. Então, preste atenção o jeito que eu vou fazer. Então, eu vou iniciar aqui com 3 pontos corrente. Agora, fique olhando, olha a posição da linha que eu coloco na agulha e como eu todo ao avesso. Veja bem, só vai prestando atenção, ok? Temos que virar aqui o ponto para que fica certinho. Olha só como crochetamos ao avesso. Então, vai devagar, você pega o jeito, pois você vai conseguir. Olha só, sempre tem que virar o ponto, ok? Não esqueça de virar o ponto para que ele fica bem certinho, para que ele fica bem parecido com a outra lateral. Olha só, para que o ponto não fique torcido, nós temos que pegar essa laçadinha que pegamos aqui, viramos ela, e assim com todo este processo, nós temos os pontos bem parecidos do outro lado. Olha só como ele fica completamente parecido com o lado direito e o lado avesso. Do outro lado, nós temos 90 pontos, então aqui também vamos ter 90 pontos para que o tapete fique completamente retinho. Então, vamos pegar pontinho por pontinho, não vamos esquecer nenhum ponto. Também os pontos da correntinha, tá? Então, contando todos os pontos, são 90 pontos ao total. E assim vamos crochetando toda essa última carreira ao avesso, fazendo desse jeito. Os pontos dessa última carreira são pegos pelo lado de dentro da carreira de baixo.
E assim vamos fazer até o último ponto. Vamos iniciar agora o barrado do tapete. Então, vamos lá. 5 pontos de corrente. Contamos aqui 4 pontos. E aqui nós pegamos, olha só, totalmente, tá? Agora são totalmente o ponto. Fazemos, então, um ponto baixíssimo. Então, 5 pontos de corrente novamente. Vamos contar 4 pontos e pegamos, olha só, agora é o ponto completo da carreira de baixo, tá? Nós fazemos então assim por toda a extensão. Então, aqui nessa lateral menor, nós vamos fazer 22 elos, ok? Então, muitas vezes a gente vai pular 5 pontos, 4, 5 pontos, quando chegar quase no final, para que sobre aqui no final os 4 pontos, ok? Então, agora fazendo isso, nós vamos chegar aqui, olha só, bem no finalzinho, nós vamos pegar então o último ponto dessa lateral menor. Vamos fazer a lateral maior do tapete. Então, você veja bem, então vamos fazer o seguinte. Aqui estamos uma carreira, né? Aí, na metade da outra carreira, nós fixamos aqui o ponto em ponto baixíssimo. Olha só, fazemos um ponto baixíssimo aqui. Agora, nós vamos fazer os 5 pontos, é tudo 5 pontos, tá? 5 pontos de correntinha. Estou agora aqui na metade dessa carreira, eu vou para a metade da outra carreira. Então, assim, sempre pegando a metade de uma carreira, a metade de outra carreira, eu vou fazendo por toda a lateral maior do tapete. Então, eu vou pegar aqui 28 elos. Depois de fazermos as 4 laterais do tapete, vamos agora fixar o último ponto da correntinha com o primeiro ponto. Então, juntamos aqui os dois, dessa forma, sempre com um pontinho baixíssimo. E agora, vamos iniciar o nosso ponto escamas. Vamos, olha só, fiz um pontinho baixíssimo aqui. Vou fazer, então, 3 pontos de corrente e vou trabalhar, então, a mesma coisa com o ponto alto, duplo, direto. E vou fazer os 3 pontos, tá? Que agora eu vou fazer ponto escamas. Então, vamos fazer aqui um grupinho de 3 pontos. Vou fazer 2 pontos de corrente e vou fazer então mais 2 grupinhos de 3 pontos alto, duplo, direto. Nesse próximo elo, eu vou fazer um ponto baixo. Olha só, fiz um ponto baixo aqui. No próximo elo, vou repetir o ponto escamas. Eu vou fazendo assim por toda essa lateral.
Fazendo o fechamento da primeira carreira, então, eu vou pegar aqui o topo desse primeiro ponto, vou fazer aqui, então, a conexão com o ponto baixinho. Agora, eu quero chegar até aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar sempre em ponto baixinho, no topo desse ponto, vou pegar um ponto baixinho. Continuo caminhando, pegando neste outro ponto baixinho, e aí eu chego aqui aonde eu quero e faço outro ponto baixinho. Agora sim, vou iniciar a segunda carreira. Então, vou fazer aqui 3 pontos corrente e vou fazer o ponto alto duplo direto, pois essa segunda carreira eu vou repetir aqui a primeira carreira. Vou fazer do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer 2 pontos de corrente e vou fazer mais 3 pontos alto duplo direto. Então, assim é a segunda carreira aqui do barrado. É bem fácil de fazer este barrado. Vou fazer agora aqui o terceiro ponto do meu ponto escama. Agora, eu vou fazer um ponto de corrente. Eu faço um ponto de corrente e vou fixar aqui, nesse ponto de baixo, eu vou fixar um ponto baixo. Do mesmo jeito que eu fiz embaixo, eu vou fazer aqui. Então, eu fixo bem no centro dele, tá vendo? Vou fazer mais outro ponto de corrente, então, passo para cá para continuarmos fazendo a escama de peixe. Então, a segunda carreira é feita desse jeito. Chegando aqui no canto do tapete, então, para que ele não dobre assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o ponto de corrente. Então, em vez de fazer um, vamos fazer 2 pontos de corrente. Agora, nós fixamos aqui no ponto de baixo com um ponto baixo. E vamos fazer, então, mais 2 pontos de corrente. E assim prosseguimos fazendo o nosso ponto da segunda carreira. E nos 4 cantos do tapete fazemos este aumento. Vamos finalizar a segunda carreira. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2 pontos. Vamos fixar ele aqui, então, com um ponto baixo no topo do primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos caminhar com um ponto baixinho até aqui, neste meio dos pontos. E vamos agora iniciar a terceira carreira. Então, a terceira carreira fazemos com os 3 pontos, esse grupinho aqui de 3 pontos, do mesmo jeito que fizemos nas outras 2 carreiras, só que agora, finalizando, nós vamos fazer o ponto picô. Então, aqui agora, como é a finalização do barrado, então fazemos o ponto picô para ficar bem bonito. E assim, vamos fazer pela nossa terceira carreira. Então, a terceira carreira é um pouco diferente por causa do ponto picô, pois é a nossa última carreira, então,
vamos dar um enfeite aqui para o nosso barrado. Então, agora são 2 pontos, tá? Aqui agora colocamos 2 pontos de corrente. Agora, vamos fazer mais 2 pontos de corrente e vamos partir aqui para continuarmos o nosso ponto escama, centralizando com o ponto picô. Chegando aqui no canto do tapete, vamos fazer da mesma forma que fizemos na segunda carreira. Vamos fazer o aumento para que o ponto não dobre, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer 3 pontos. Então, os cantos fazemos desse jeito. Fazemos 3 pontos de corrente, 1 ponto baixo e mais 3 pontos. E agora, continuamos com o nosso ponto escamas juntamente com o ponto picô. E nos 4 cantos, fazemos este aumento. Vamos para a finalização. Então, vamos aqui no nosso último canto, com os 3 pontos de corrente. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais 3 pontos de corrente. Vamos fixar aqui ao primeiro ponto da terceira carreira, com um ponto baixinho. Vamos cortar o barbante, pois agora estamos finalizando a peça. Puxamos o fio. Agora, a finalização é do seguinte jeito, olha só. Nesse segundo ponto aqui, no topo dele, eu vou puxar o fio desta forma. E nesse último ponto que eu fiz aqui, eu vou pegar a metade dele. Olha só, tô pegando a metade dele. Vou pegar aqui, olha. Só a metade dele e eu vou puxar o barbante aqui. Vou levar o barbante aqui para trás e esse restante eu camuflo aqui atrás. Assim, então, está finalizada a nossa peça. E assim ficou o nosso tapete, cheio de textura. Olha só que lindo que ele é em alto relevo. Viu como este crochê é fácil de fazer? Fácil e gostoso, né, gente? Gente, aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até lá!